Agora sim, muito bem-vindos ao quarto dia do nosso desafio da transformação corporal. Nossa, que delícia! Peraí, quarto dia? Segunda, terça, quarta. Terceiro dia, pessoal. Oi, meu amor. A mamãe tá fazendo uma live agora. A gente se fala daqui a pouquinho. Você quer um abraço? Vamos ver. Ai, é. Vamos lá? Mais alguma mãe aqui? Vocês sabem como é que é, né? Bom, então vamos lá. Todos os dias eu vou estar aqui com vocês ao vivo para compartilhar os meus segredos de emagrecimento, de hábitos saudáveis que fazem esses resultados maravilhosos do STC, o Sistema de Transformação Corporal, que vocês veem aqui, tá bom? E lembrando que o conteúdo daqui de nenhuma plataforma digital tem o intuito de substituir uma consulta com o médico, com o nutricionista, com o educador físico. Então, você sempre tem que buscar um profissional para te orientar, tá bom? E aí, eu quero saber, estamos no terceiro dia oficial. Que nota que você tem se dado essa semana? Já aumentou um pouquinho do primeiro dia, do segundo dia, quando eu perguntei para você? Então, vamos lá. Agora é a hora de você focar. Puxa, Mari, não deu ainda para focar, não consegui fazer. Tá tudo bem. A gente tem daqui até domingo para fazer o negócio acontecer. Porque eu já soube de gente que perdeu 200 gramas, 300 gramas, até 1 quilo nesses dias que a gente passou. Imagina como você vai estar no final dessa semana ou daqui um ano estando com a gente. Imagina que maravilha, tá? Então, ó, vamos recapitular rapidamente, porque hoje a gente vai falar sobre como não depender da força de vontade. Muitos de vocês caíram quando eu perguntei ontem. Se você acha que força de vontade é importante, muita gente disse sim, muita gente diz é fundamental. Teve gente que disse sem força de vontade a gente não chega a lugar nenhum, e eu tô aqui baseada na neurociência para mostrar para vocês que não é assim que funciona. Então, vamos lá. Na primeira aula, a gente falou como o nosso corpo funciona, como a gente perde peso, como o nosso corpo ganha peso. A gente falou sobre os exercícios e hoje a gente vai falar sobre a força de vontade. Então, você já sabe que calorias é uma medida de energia, que se eu como mais calorias do que eu gasto, eu ganho peso, se eu como a mesma quantidade, eu mantenho, e se eu como menos, eu vou emagrecer. Mas nós também vimos que nem só. Rita, pega minha garrafinha ali, por favor, quando você puder. A gente também viu que nem só de calorias vive o nosso corpo. Muito obrigada. Vive o nosso corpo, que a gente precisa de nutrição equilibrada para ter boa saúde, para ter energia, para não sentir fome, para manter a massa muscular, para você ficar magra, bonita, saudável. E aí a gente entendeu os 5 pilares da dieta, que ela tem que ser. Vamos recapitular, porque, gente, a repetição é a mãe do aprendizado. Ela tem que ser nutritiva. Vamos ver se vocês entenderam. Nutritiva, variada, balanceada, proteica e deliciosa. E lembra que isso são pilares. Pilar é o quê? Se eu tiro um, a casa cai. Então eu tenho que ter esses 5. Ah, vou fazer só uma dieta proteica. Ah, vou fazer só uma dieta nutritiva. Ah, vou fazer só uma dieta deliciosa. Gente, se eu fizer só uma dieta deliciosa, provavelmente eu só vou engordar. Então, 5 pilares. Já entendemos também a diferença entre emagrecimento e transformação corporal. Então, você já sabe que não se trata do peso na balança, e sim qual o teu percentual de gordura e de músculo. Aí, ontem falamos sobre atividade física, falamos sobre o HIIT, falamos sobre hipopressivo, falamos como você vai fazer para ter a barriga sequinha, bonita, e hoje o assunto é força de vontade. E eu quero saber aqui, se bem que eu já fiz, deu um spoiler, né? Mas eu quero saber, você que está me assistindo aqui agora, você acha que força de vontade é importante? Esqueci de ligar minha luz. Você acha que força de vontade é importante para o emagrecimento? Digam aí para mim. Você acha que força de vontade é importante para o emagrecimento? Nossa, que diferença que faz, né? Bom, tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que a má notícia é que você está errada, se você respondeu que sim.
A boa notícia é que você não precisa de força de vontade para emagrecer, e eu vou comprovar isso, eu vou te entregar as estratégias, tá bom? Então vamos entender um pouquinho. Alguém aqui sabe o que que é força de vontade? O que é força de vontade? O que que você acha que é força de vontade? Não precisa nem escrever, mas faz uma reflexão. Para você, o que é força de vontade? Por quê? Força de vontade, explicando de uma maneira bem simples, é o nosso córtex pré-frontal, um pedacinho que fica aqui bem atrás da nossa testa, um pedacinho do nosso cérebro. E ele é o responsável pela disciplina e as decisões na nossa vida. O problema, pessoal, é que o córtex pré-frontal, ele começa o dia forte. Isso se você teve uma boa noite de sono, tá? Ele começa o dia forte, mas ele vai enfraquecendo conforme a gente vai tomando decisões ao longo do dia. Então, para você ter noção, a gente toma em média uma cerca de 200 decisões alimentares ao dia. Então, por exemplo, de manhã, você está super forte. Aí, de manhã, você vai, vou tomar café da manhã, não vou tomar café da manhã. Vou comer ovos ou vou comer queijo? Vou comer pão, vou passar geleia ou vou passar requeijão? Vou fazer isso ou vou fazer aquilo? Só para você ter noção da quantidade de decisões que você tem que tomar. Então, de manhã, normalmente, o que que as pessoas relatam? Ah, Mari, de manhã é tranquilo, eu consigo até fazer jejum se eu precisar. De manhã, nossa, eu como 2 ovinhos numa boa. De manhã eu nem tenho fome. Isso é o que a gente mais escuta. E talvez eu esteja descrevendo você aqui agora. Por que isso? Por que isso? Porque a gente tá forte ali, né? Então, não, hoje eu vou seguir certinho, hoje eu vou comer direitinho, hoje eu vou fazer atividade física, hoje eu vou fazer isso. Então, de manhã a gente tá muito mais forte, tá? Agora, por que que é tão difícil seguir a dieta à noite? Por que que a grande maioria das pessoas conta, ai, Mari, à noite eu não consegui me controlar e eu acabei comendo demais, comi coisa que não devia. Por que que isso acontece? Porque à noite a gente já tomou centenas de decisões ao dia. Centenas, não só alimentares, centenas de decisões. Milhares até. Se você trabalhou, se você teve um dia ativo, milhares até. Você tomou essas decisões todas, o seu córtex pré-frontal já está no limite. Já está aqui, ó, no vermelhinho da bateria. Tá? E aí você fica muito mais propenso a ceder aos seus instintos mais básicos e cair nas tentações. E é por isso, galera, que vocês não podem contar com a força de vontade para emagrecer. Porque força de vontade acaba, força de vontade só te leva até a página 2. O que você precisa são estratégias para você controlar 3 áreas fundamentais. Anota aí. Número 1, sua rotina. Número 2, seu ambiente. Número 3, o seu grupo. Vamos mergulhar em cada um deles, porque isso aqui é um bate-papo muito interessante. Eu tenho certeza que vai abrir sua cabeça assim como abriu a minha. Parte do que me fez emagrecer, não só no corpo, mas emagrecer aqui, ó, na cabeça. Eu cresci numa família maravilhosa. Gente, meus pais, minha irmã, eu queria que vocês conhecessem, porque assim, é uma delícia. Tem gente que fala assim, ah, não quero ver meu pai e minha mãe de jeito nenhum. Eu amo ficar com os meus pais, com a minha irmã, eu amo, a gente sempre se encontra toda semana. Toda semana, não tem jeito. Almocei com a minha irmã hoje. É muito gostoso estar com eles. Mas assim, eu amo minha família é maravilhosa, mas os hábitos alimentares da minha família, só Jesus na causa, entendeu? Porque, com exceção da minha irmã, a Cami, todo mundo estava acima do peso. E a Cami, não é nem que ela estava magra, ela era falsa magra, aquela magra com barriguinha. E era muito difícil seguir qualquer dieta na casa dos meus pais, porque o jantar era nuggets, era miojo, era batata recheada, era cachorro quente, era lanche de padaria, todas essas coisas. Então, uma das coisas que mais me ajudou na minha transformação, quando eu comecei, foi que o meu pai e minha mãe começaram a fazer a mesma dieta, até antes de mim. Então, todo mundo lá em casa estava focado com o mesmo plano. Tudo ficou mais fácil. Porque nós humanos, a gente entende isso, enquanto você brigar com a sua natureza de humano, você vai perder. São milhões de anos de evolução em espécie. E você acha que do alto dos seus 30, 40, 50 anos você sabe mais? Não!
Toda vez que a gente briga com a nossa natureza, a gente perde. Então, vamos entender a nossa natureza para que a gente tenha estratégias corretas para conseguir chegar lá. Então, nós humanos somos animais sociais. Nós vivemos em grupo. E para viver em grupo, a gente assume os comportamentos do nosso grupo. Então, se por acaso você seguir o comportamento do grupo que você tá, se você não seguir o comportamento do grupo que você faz parte, você vai ser excluído. E há alguns milhares de anos atrás, isso significava a morte. Se você vivesse na savana milhares de anos atrás e você não tivesse um grupo, fatalmente um bicho ia te pegar, uma doença ia te pegar, alguma coisa ia te pegar. Significava a morte. E você sabe que tudo bem você não fazer parte de determinado grupo hoje, ok, mas o teu subconsciente fica apavorado com a ideia de se sentir excluído de qualquer coisa. Não estou falando de ser confiante, não estou falando de ser autoconfiante, não estou falando de nada disso. Estou falando da nossa natureza humana, como seres humanos, animais sociais. Vou dar um exemplo. Quando você sai com um pessoal que não está preocupado com alimentação e tudo mais, você foi lá fazer uma viagem, ou foi sair, foi num happy hour, com um pessoal que não está preocupado com saúde, controle de peso, etc. Pessoal que só gosta de meio até hedonista, né? Que é só o prazer. Gosta de beber, gosta de comer doce e tudo mais. E aí todo mundo lá tá tomando cerveja, tá comendo batata frita, um torresmo, uma porção, sei lá o quê. E aí você que tá querendo mudar, levanta a mão e fala, garçom, eu quero uma saladinha e eu vou tomar água. Parou tudo, todo mundo, o quê? O que que você tá fazendo? Opa, peraí, que alguém me ligou aqui no meio. Pronto. O quê? O que que você tá fazendo? Imagina, tá todo mundo aqui, que legal, tá, não sei o quê. Já vem o bullying da dieta. É até inconsciente, gente, não é nem maldoso, mas com certeza você vai ouvir: ah, você era mais legal quando você não fazia dieta. Ah, deixa de ser chata, todo mundo vai comer. Ah, só se vive uma vez. Ah, come só um pedacinho. Ah, eu fiz só para você. Deixa de ser paranoica, você não faz bem. Quantas vezes você. Levanta a mão aqui quem nunca ouviu isso. Que eu tenho certeza que você já passou por esse lugar, assim como eu passei, assim como tantas pessoas passaram, tá? Então, o truque aqui é entender que quando você está no meio de um determinado grupo, aquele comportamento que todo mundo faz é considerado normal. E se você anda com a galera que bebe cerveja todo dia e come hambúrguer todo dia, sei lá, tô exagerando, né? Mas todo dia depois do trabalho, come sobremesa todos os dias, você vai achar que aquilo ali é normal. E você vai começar a seguir aquilo ali. O mesmo vale quando todo mundo perto de você está acima do peso. Se tem alguém aqui que mora nos Estados Unidos, eu acho que tem. Os Estados Unidos é um dos países que tem a maior taxa de obesidade de todo o planeta. Quando você olha à sua volta e você vê que está todo mundo acima do peso, você começa a achar que é normal. Você começa a achar que é normal. Então, por isso que é quase impossível você conseguir transformar os seus hábitos e, por consequência, o teu corpo sozinho. Você precisa do apoio de outras pessoas. Você precisa estar no meio de pessoas com o mesmo objetivo que você, que é ter uma vida saudável, uma vida ativa, um corpo magro, definido, saudável. Então, esse é o primeiro fator, que é o grupo. Ah, Mari, não é que eu vou. Aí agora, meu marido é o cara que toma cerveja todos os dias. E, inclusive, eu chamei um casal para falar com a gente aqui hoje. Daqui a pouco vocês vão conhecer eles. E ele era o cara que ficava comendo as coisas e ela queria se cuidar. E ele não queria, ele não estava preocupado com isso. Ele queria comer, ele queria curtir, ele queria. Vamos ver o que que aconteceu com eles. Esperem, já já eu vou chamar eles. E aí, ai, Mari, mas e agora? Eu vou me separar? Não, não é isso. Às vezes é até. Desculpa que você estava procurando, uma brincadeira. Mas assim, você tem que ter pessoas perto de você que te ajudem a suprir isso daí. Porque se você estiver só no grupo da galera que só pensa em comer e beber, vai ser muito difícil você conseguir ter resultados diferentes. Mantenha isso em mente. Segundo pilar fundamental que a gente tem que falar que é importante é o ambiente. E eu até costumo falar que o ambiente
É o inimigo oculto da dieta. Ele é oculto porque ninguém nem sabe que ele é perigoso, mas ele é perigosíssimo, tá? Então, vamos lembrar mais uma vez da nossa natureza. Olha que interessante o quanto a biologia tem a ver com, o estudo da biologia tem a ver com o emagrecimento para você. Então, vamos lá. Nós, seres humanos, crescemos num alimento de escassez ou de abundância de alimentos? Antigamente, na época das cavernas, tinha escassez ou tinha abundância de alimentos? Tinha escassez. E não tinha supermercado, não tinha iFood, não tinha, como chama? Não tinha restaurante, não tinha sequer agricultura e pecuária. Você caçava e coletava. O que aparecia ali no ambiente era o que tinha disponível para você comer. Então a gente foi programado para quando a gente vê comida, querer comer o máximo possível, independente se você estiver com fome ou não, porque a gente não sabia quando ia ter alimento disponível novamente. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado com os alimentos que fazem parte do seu ambiente. Seja no trabalho, seja em casa, seja no carro, seja no caminho, no trajeto que você faz para chegar onde quer que você vá, tá? Então a gente tem sim, cada vez mais. Olha, eu moro aqui em São Paulo. Se eu sair aqui no quarteirão, tem uma padaria aqui do lado, tem um mercado ali, tem uma lojinha de doces ali, tem N opções para comer. N. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os alimentos que fazem parte do nosso ambiente, porque a gente tem esse super estímulo para comer a toda hora. Se você sair na rua, se você entrar na padaria, no mercado, repara a quantidade de alimento que tem disponível hoje. E isso faz com que o nosso inconsciente queira comer toda hora. Então, o que que eu quero que você entenda disso? Entende que a culpa não é sua. Você foi programado para ser assim. Nós somos seres humanos. Então, a gente tem que fazer o quê? Ao invés de lutar com a nossa natureza, eu tenho que entender como ela funciona, para que eu tenha estratégias que vão funcionar. Tá bom? Então, uma que eu dou de graça aqui, que todo mundo. Aliás, se você é meu seguidor de alguma rede, você sabe. Nunca, em hipótese alguma, vá no supermercado ou no restaurante com fome. É a receita do desastre. Você vai comer coisa que não era para você comer, eu garanto. E depois você vai se sentir mal, vai se sentir culpado e tudo mais. Então, daqui para frente você tá avisado, viu? Não pode, tá? Então imagina essa situação. Você chega em casa à noite com fome, cansada, abre o armário e ali tem uma barra de chocolate ou um pacote de biscoito. Quem tem filho? Ai, tem uma bisnaguinha, tem um pacotinho de biscoito, alguma coisinha assim, né? Para as crianças. Gente, é quase impossível de resistir. Até eu que trabalho com isso há muitos anos, se eu tô com fome e eu vejo alguma coisa, ainda mais uma coisa gostosa, é quase impossível de resistir. Então, a primeira coisa é cuidar da sua casa. Pode ser que você não tenha poder para mudar outros lugares, mas a sua casa você tem poder, tá? Então, qual que é o ideal? Não ter os alimentos sabotadores em casa e ter alimentos que vão ajudar o teu corpo a funcionar melhor. A listinha de compra que a gente mandou para você é perfeita, tá? Então, como a gente já falou antes, volto a repetir, usa a natureza a seu favor. Ah, Mari, mas eu tenho filhos. Eu também tenho filho. Se eu um dia quiser dar um chocolate para o meu filho, ao invés de comprar uma barra de chocolate, eu compro um bombom de chocolate. E aquele bombom, ele vai comer e vai acabar. Acabou? Não tem mais outro. A distância, a dificuldade para eu ir buscar mais, é muito maior. Então, primeira coisa, não ter. E a gente sabe, né, que o quanto que a tecnologia está tentando dificultar essa parte, que hoje a gente pede no celular, a comida chega em casa. Talvez seja bom você desinstalar os aplicativos aí do teu celular para não correr o risco, para deixar ainda mais difícil, para colocar mais uma barreira.
aí para você não tem, tá bom? Então, o que que a gente tem que ter para ajudar isso daí? Receitas com alta densidade nutricional. De preferência, com cara de gordice prontas na sua geladeira. Porque assim você sempre vai ter o que comer e nunca vai depender da sua força de vontade. E eu garanto, esses dias eu vi, eu achei super interessante. Se você, quando você sente fome e você pensa, ai, eu quero comer, nossa, eu comeria um peito de frango, ai, eu comeria um bife, eu comeria. Se você, quando sente fome, eu comeria proteína, eu comeria, nossa, eu comeria um bowl de salada, eu comeria. Se você sente fome e você pensa nisso, você tá com fome. Agora, se você tá pensando, nossa, eu quero comer um pacote de Pringles, eu quero comer um pacote de biscoito, eu quero comer uma barra de chocolate, para tudo, vai tirar uma soneca, vai meditar, vai respirar, vai caminhar alguma coisa, porque isso não é fome. Isso é o teu cérebro chamando aqueles alimentos que trazem conforto para você. Você não está precisando de comida, você não está com fome. Você está precisando de um tempinho para acalmar. Sai de casa, não sei o que que você vai fazer. Tirar uma soneca? Eu adoro tirar, eu faço 10 minutinhos de meditação toda tarde. Nossa, Mari, que beleza, você tem tempo para isso. Gente, tempo você faz. Se você não tem 10 minutos para cuidar de você, eu acho que você precisa rever as suas prioridades e não pensar, eu não tenho tempo. Tempo a gente faz, tá? Então, ó, primeira coisa, essa é a segunda parte da estratégia. Primeiro, é você se cercar de pessoas que estejam no mesmo foco que você. Segundo, é você controlar o seu ambiente. Dá um exemplo aqui para você. No STC, a gente tem receita de bolo de chocolate, pão de mel, manjar de coco, hambúrguer, lasanha, panqueca recheada, panqueca com gota de chocolate, donuts, torta, mousse de maracujá, N receitas. N receitas. Então, limpa o ambiente, enche a tua despensa, a sua geladeira de comidas saudáveis. Outra coisa que vai ajudar e muito você a controlar a quantidade de comida que você come é não coloca a travessa na mesa. O certo é a gente se servir, montar o nosso prato, olhar tudo que a gente vai comer e comer de preferência sem distração. Isso vai fazer muita diferença na saciedade que você sente, tá bom? E o terceiro pilar, pessoal, para você não depender da sua força de vontade, porque a gente já viu que ela acaba e te deixa na mão, é olhar a sua rotina. O que que é rotina, gente? O que que você faz quando você acorda? O que que você faz quando você chega no trabalho? E o que que você faz quando você chega em casa do trabalho? E depois que você serve o jantar para a família? O que que você faz depois que isso acontece? Esses comportamentos que a gente faz automaticamente, nós chamamos de hábito ou rotina. Todo aquele comportamento que você faz no piloto automático é um hábito. Mas eu vou te falar uma coisa. Você sabia que você criou esse hábito? Sim, você criou. Ele foi forjado aí. Através de muita repetição, ele se tornou automático. E essa é a boa notícia. Porque se ele foi criado, ele pode ser destruído. Ele pode ser substituído. Então, se eu chego em casa todos os dias e eu abro a geladeira, eu posso chegar em casa todos os dias e fazer 5 minutos de exercício para depois ver o que eu vou comer. Não sei, mas você consegue, da mesma maneira como você criou um hábito, você consegue quebrar um hábito. Outra coisa interessante falando de hábitos, né? Você já reparou que a grande maioria das pessoas consegue fazer uma dieta belezinha, lindinha durante a semana? E no final de semana? Parece que ela é abduzida pelo espírito da capivara raivosa e ela começa a comer tudo aquilo que ela pode, que ela não pode, tudo. Então, é exatamente isso. É a questão dos hábitos, da rotina. E aí, o que que é importante a gente ter em mente? Quanto mais clara for a sua rotina, mais fácil é de seguir. E sim, novos hábitos, eles são mais difíceis, porque imagina que
Quando você vai fazer uma coisa nova pela primeira vez, é como se você estivesse atravessando um milharal. Você já viram milharal? Milharal tem aqueles pés, né? Aquelas plantas de milho, né? Pés de milho altos, mais altos do que eu. Tá certo que eu não sou muito grande, mas enfim. Se eu atravesso um milharal uma vez, não vai fazer muita diferença, vai ser difícil, né? No começo e tudo mais. Eu vou me machucar aqui e ali, vou tomar um arranhãozinho e tudo mais. Beleza. Mas se eu atravesso todos os dias aquele milharal no mesmo caminho, todos os dias, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, o que acontece? Esse caminho começa a se abrir, e começa a ficar mais claro, e começa a ficar mais fácil. Então, entende que um hábito é meio desconfortável, é meio estranho, parece que você não está muito bem dominando aquilo ali, mas conforme você insiste, persiste naquilo ali, ele vai se tornando cada vez mais claro até o dia que ele fica automático. E você não tem mais que pensar naquilo. Vou dar um exemplo de um hábito muito saudável, que é o hábito de hidratar-se corretamente. Eu era uma pessoa que não me hidratava corretamente. Eu tinha muita dificuldade de beber água. Eu não gostava de água. Eu falava que eu não gostava de água. Porque o que que eu gostava de tomar? Suco, Tanjal, Tang, refrigerante, todas as porcarias que você pode imaginar. Adorava aquilo ali, adorava. Gatorade, achava Gatorade uma delícia. E aí, hoje, aí eu aprendi a importância da água. E eu comecei a trazer a água mais perto de mim. Foi fácil? Não é claro que não. Como toda mudança é estranha no começo, mas conforme eu insisti, persisti, foi ficando cada vez mais fácil. Hoje, qualquer lugar que eu chego, se você quer alguma coisa, um copo de água, por favor. Eu nem tô com sede, mas eu sempre tenho uma garrafinha. Eu não saio da minha casa sem uma garrafa na minha mão. Não saio da minha casa sem uma garrafa na minha mão. Não importa se eu tô indo aqui na esquina, se eu tô indo ali longe, eu tô sempre com uma garrafinha. Sempre, porque é hábito. E do mesmo jeito que a gente constrói, a gente destrói. Então, os hábitos nocivos que você construiu para você, você destrói e substitui por outros, tá bom? Inclusive, eu tenho um livro maravilhoso para recomendar para vocês, que é o Hábitos Atômicos. Você até sabe, né? Que é o Hábitos Atômicos. O Hábitos Atômicos foi escrito por um cara chamado James Clear e é atualmente um dos maiores best-sellers de hábitos que tem. Recomendo a leitura para todo mundo, é realmente muito legal. E ele mostra que o hábito, ele tem uma estrutura, que é primeiro o gatilho, o desejo, o hábito em si e a recompensa. E aí, entendendo essa estrutura, fica mais claro de como a gente pode reverter isso aí. É claro que no curso do STC a gente fala sobre isso também, tá? Então, isso é muito importante. Ao invés de você tentar depender da sua força de vontade, vamos pensar em mudar essas três áreas da nossa vida: a rotina, o grupo e o ambiente. Esses três. Se você organizar esses três, você vai ter a sensação de falar assim: nossa, é mais fácil do que eu imaginava. E qual que é o trabalho do coach do STC? Justamente te ajudar a organizar esses três. Porque você não precisa de força de vontade para organizar esses três, você precisa de estratégia. De alguém que já passou por isso, que já fez isso, que já tem sucesso nisso, para conseguir te ajudar. Agora, melhor do que a gente falar sobre a teoria, eu tenho quatro cases aqui que eu quero, quatro histórias que eu quero que vocês conheçam. E a primeira é aqui do interior de São Paulo, de São José dos Campos. Uma mulher que é muito querida, que eu gosto muito, muito dela, Eli. Me conta, você era a personificação da falsa magra, né? A personificação da falsa magra. E eu acho lindo como você se reinventou. Eu vou compartilhar minha tela para vocês verem a foto da Eli. E ele conta para o pessoal como é que você fez essa transformação, porque tem muita gente aqui que quer perder a barriguinha. Se você quer perder a barriguinha, você precisa escutar a Eli. Eli, conta aí pra gente que é realmente muito impressionante. Olha só, que lindo isso. E essa barriguinha de tanquinho? Oi, Mari, tudo bem? Eu realmente me tornei aquela falsa magra na pós-gestação, né? Consegui manter meu peso antes de ser mãe
E aí, essa gordurinha localizada, ela grudou e não queria ir embora, né? Então, me deixava bastante triste, chateada, né? Não conseguia colocar as roupas, não ficava confortável, né? Esse short que eu tô vestido nele nessa primeira foto, ele não para mais, né? Porque reduzi gordura, né? Aumentei massa magra. E então, assim, quando me via no espelho, eu ficava com essa cara brava, emburrada, não conseguia colocar um biquíni, não conseguia colocar uma roupa que me apertava ali, né? E eu me falei, não, eu preciso mudar. Foi quando eu comecei, né, o protocolo aqui, fiz tudo que tinha que fazer, da forma que tinha que ser, em 40 dias. Eu cheguei na minha melhor versão, né? E o melhor de tudo, gente, eu tô mantendo meu peso, né? Mantendo a minha massa muscular aumentando e usando as roupas que eu gosto. Hoje eu uso qualquer tipo de roupa, inclusive eu coloquei anteontem um anel que eu ganhei quando eu fiz 15 anos e esse anel me serve. Então, assim, isso é maravilhoso, né? Com tudo que a gente aprende aqui dentro, né? Todo o suporte que a gente tem, isso é maravilhoso, só gratidão. E eu estou na minha melhor versão hoje, com 41 anos de idade, gente. Se me perguntassem, isso era impossível, né? Sem todo o protocolo, sem todo aqui o nosso sistema do STC. Gratidão mesmo. Que linda. Parece uma menina, gente. Maravilhosa. Não, sensacional. E aí, gente, agora que a gente viu a Eli, vocês vão ver que o negócio vai escalando. Olha só, eu trouxe a Eli porque eu sei que tem muita gente aqui reclamando da barriguinha, principalmente depois da gestação. Mas tem um casal que tá aqui comigo. Muito obrigada, viu, Eli? Tem um casal que tá aqui comigo. Eu vou pedir para os dois ligarem a câmera. E se der, os dois podem ligar o áudio, porque assim, é a coisa mais linda de ver a transformação. Gente, olha essa foto, esse braço todo torneado, todo definido. Olha essa mulher. Sam, e aí? O que aconteceu? Gente do céu, olha isso, essa foto maravilhosa. O que aconteceu? Então, tudo bem? Bom, Tudo. primeiro aqui eu estou muito, muito feliz aqui compartilhando então com todos os futuros alunos do STC, né, a minha história de transformação corporal. Então, assim, eu sempre fui muito ativa, academia, bicicleta, fim de semana, vôlei, corrida. Então, sempre estava muito ativa. A minha alimentação também Uhum. eu considerava muito saudável, não tinha nada de exageros. Assim, o Roberto queria ir lá para pizza, para o X ou hambúrguer, e a Sandra chatinha, não, não quero. Mas assim, tinha meus gostos, né? Massa, sou italiana, né? Então gosto muito de massa, pão, cuca, café, adoro tudo isso, né? E aí, então, Uhum. aos 39 anos, eu entrei na menopausa precoce. E aí comecei a sentir os efeitos, né? Então a gordurinha aqui é localizada, como a Eli Uhum. falou, né? Grudou e era muito difícil de sair, mesmo fazendo os exercícios, né? E aí eu comecei a usar roupa um pouquinho mais larga, né? Para não ir aparecendo os pneuzinhos, sobrando, né? Comecei a usar calça um pouco mais alta também para esconder, então tava bem, bem, bem chateada com tudo isso, sabe? Aí Uhum. sentava e aí aqui também formava umas dobras, né? Então também fui ficando bem, bem braba com isso, né? E aí um dia eu disse, não, chega disso, vou querer chegar aos meus 45 anos com uma barriga bem linda e definida. Daí eu já conhecia, já seguia a Mari, né? Então, já mandei uma mensagem para a Mari e disse: preciso fazer o protocolo, né, do STC. Então, fiz em 4 meses, com HIIT em casa, ou eu participava bastante, do clube, né, ou da plataforma do STC. Fiz bastante exercício, então, com apoio da coach, que eu aprendi, o que que eu aprendi também aqui, né, que como o corpo funciona, quais são as estratégias para a gente ter um resultado bom, né? Então, em quatro Sim. meses ali, eu eliminei meus 12 quilos de gordura, 50 centímetros de medida de tronco, e aí eu iniciei também com um Uau! percentual de gordura de 32%, e hoje eu estou com um percentual de 19%. Então, ali dá para perceber Uau! também, claro, aqui eu tô com calça, né? Mas assim, dá para perceber muito a redução da celulite. A minha papada aqui sumiu, né? Sumiu. Sumiu. Então, Não, assim, você eu tô, parecia tô muito, mais muito velha feliz. antes do que você tá agora. Você rejuvenesceu. Com certeza. Então, assim, eu tô bem feliz com a minha barriguinha.
Estou muito feliz, mas muito mais feliz porque meu marido também está comigo nessa, né? Ele também se Ai, que rendeu aqui ao protocolo da STC, então fica isso é legal. muito mais fácil, né? O nosso É. dia a dia. Olha aí, gente. Não, e aí é legal, né? Se você tem um marido que quer comer o lanche, que quer comer a batata frita, que quer comer o pão com mortadela, o Roberto foi esse cara um dia. Testou a Sandra até, né? E aí, Roberto, o que que aconteceu? O que que aconteceu que você falou, não, vou começar a me cuidar? Então, Mária, primeiro eu queria dizer que a gente está bem feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Enfim, a gente quer dividir um pouquinho dessa jornada porque realmente vale a pena, assim. Acho que tem Uhum, alguém do outro lado que pode se sentir tocado aí e que certamente uhum, vai se enxergar na gente, porque eu era realmente este cidadão que boicotava bastante as coisas. Mas enfim, pessoal, uhum. meu nome é Roberto, eu tenho 48 anos, como a Sandra comentou, essa mulher linda. Eu já estou no STC um tempinho e antes de conhecer, eu estava muito desanimado, estava frustrado, como vocês podem ver, né, nessas fotografias aí, comprando roupas grandes. Aqui em casa a gente tem escadas, então toda vez que subia, descia, ficava cansado, o joelho me incomodava um pouco, a questão de refluxo me incomodava, queimação de estômago me incomodava. Uhum. Enfim, eu tenho 1,80 de altura e pesava 105 quilos quando Ó, conversei com a Mari também. E ela não acreditou quando eu disse para ela que eu comia de 3 a 4 torradas. Torrada, para quem não sabe, é o misto quente. Eu comia de 3 a 4 misto quente por noite antes de dormir e ela ficou abismada. E e contei eu, para ela nessa uau! época. Até o que acontece, ó, eu tive algumas experiências antes de conhecer o STC, de fazer algumas dietas dessas dietas de milagrosas, com Uhum. restrição de muita coisa. Na verdade, nem era restrição de muita coisa, eu não podia comer nada. Eu tinha alguns alimentos que eu podia comer e era só aquilo ali. Só que, enfim, foi ficando difícil, eu fui ficando muito de mau humor, estava difícil de conviver comigo. Até Uhum. a Mari comentou que, às vezes, esse ambiente acaba extrapolando não só a pessoa, mas vem para dentro de casa. E eu estava Sim. triste com o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo, mas chegou um momento de abalar, inclusive, o nosso casamento, assim, porque eu estava estúpido por conta das restrições alimentares que eu tinha para tentar emagrecer. E, Aham. enfim, obrigado, meu amor, por não ter desistido de mim. Uhum. E como vocês viram, a Sandra sempre foi muito focada em bem-estar, ela sempre foi muito focada em atividade física e alimentação correta, e sempre me chamando, e eu nunca ouvindo o que ela queria me dizer, até que chegou um momento que eu comecei a ver o resultado que ela tinha no corpo e da felicidade dela, e ela disse assim, Roberto, vem e faz comigo. E aí eu descobri o sistema de transformação corporal, o STC, criado pela Mari, e várias coisas me chamaram a atenção, mas a primeira delas foi a que não era só de dieta. O STC Aham. me ensinou a ter uma relação diferente com comida, assim, principalmente com o meu Sim. corpo, sabe? Eu tive uma relação, eu mudei o olhar em relação à alimentação e eu mudei o Uhum. olhar em relação ao meu corpo. Então, Uhum. é um sistema que nos dá um passo a passo, que nos ensina a entender o porquê das coisas, sabe? Nos ensina a criar essa questão de hábito, a gente consegue manter isso de verdade, assim, são coisas factíveis, sabe? Não é aquelas coisas milagrosas que a gente vê na internet. Boca, né? É. É por É, isso que chama estratégia, pessoal. Não é tipo, ah.
come 20 ovos. Não é isso, é Não, estratégia. não tem condições. Naquela época que eu comia 20 ovos por dia, eu, enfim, quase perdi o É. casamento. Então, a E, Roberto, questão aqui, quantos quilos foi de uma foto para outra que eu não peguei? pois então, na primeira foto, eu estava com 105, eu perdi 16, foram embora 16 quilos. Hoje eu peso 89. E eu não tive benefício de perder peso, sabe? Eu tive benefício, obviamente, de perder peso, mas eu tô com muito mais energia, eu tô muito mais feliz, a minha autoestima, enfim, tá super alta. Aquela questão de dor que eu sentia, eu troquei por satisfação hoje. Não tem dor, eu tenho satisfação com o corpo que eu tenho, com a saúde que Sim, eu tenho. isso. Enfim, os joelhos Inclusive, agradecem por isso, na verdade. E o que inclusive a mais questão do exercício físico, né? Aqui é, tu não, e assim, ó, fizeste bastante no STC, né? em No nosso casa, e clube, isso que é legal. casa, Fiz e exercício depois dentro de a casa. academia, né? Academia Não. eu não suportava academia. E aí, quando a Sandra me disse assim, ó, Roberto, os treinos, eles são em casa, faz em casa. E eu comecei a treinar em casa e para mim aquilo ali foi libertador, sabe? Abriu um Legal. portal diferente, eu curti muito, porque eu escolhi a hora que eu quero treinar, sem ter aquela batição de ferro de academia, porque no início, Uhum. para mim, isso é importante. Eu me senti confortável em participar daquilo ali. Hoje, por exemplo, eu vou na academia. Eu e a Sandra, a gente vai na academia todos os dias, 6 da manhã, e aí chegou 19 horas, eu faço o HIIT dentro de casa, dentro do clube. E para mim aquilo ali é muito, Isso, é mais gostoso isso é, é, do que a, é academia. a pessoa que chegou comendo 3 misto quente na hora do jantar. Cara, Às sensacional. vezes 4. Às vezes, não, imagina, às vezes, não, gente, que linda a história de vocês. E realmente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E A só para Sandra é acrescentar a prova viva disso. mais um clichê, né? Mais um clichê, né, desse mundo, que eu acho que, mas esse não é clichê, mas é fundamental, isso é um princípio. A palavra convence, o exemplo arrasta. Muito obrigada por vocês participarem. Parabéns, vocês estão lindos. Realmente é outra energia que a gente sente, tá? É lindo de ver. Nossa, que lindo! Parabéns, 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 Sam, parabéns, Roberto. E aí, vocês viram que a gente foi subindo, né? A gente foi subindo. Agora, dá uma olhada, porque às vezes você fala assim, mas depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, eu convidei a Eliane Dreyer para falar aqui com vocês que se tem uma pessoa que estava cheia de hábito ruim, era a Eli. Eli, explica para a gente que coisa linda essa transformação. Quem era essa Eliane de antes e como é que você é essa vovó fit de hoje? Olá, pessoal. Oi, Mari. Eu sou Eliane Dreyer. Eu tenho 49 anos. Eu já sou vovó e eu sempre vivi uma vida de frustração, privações, vergonha, baixa autoestima devido ao meu peso, né? Eu tinha pressão alta, a fadiga, a dificuldade de subir escadas, a apneia do sono, enfim, vários inúmeros problemas de saúde. E eu era aquela pessoa que era viciada tanto em dietas quanto remédio para emagrecer. Me lembro isso desde os meus 25 anos. Então, vivia de dieta em dieta, todos os remédios que me indicavam eu usava, né? Frequentei aqui na minha cidade muitas clínicas de emagrecimento, tudo isso porque eu queria transformar o meu corpo e todas as tentativas frustradas. Até que o último, né, uma indicação de amiga, né, tomei mais um remédio para emagrecer e eu tive ali um AVC, um princípio de AVC, fiquei hipertensa, enfim, inúmeros problemas de saúde. E foi assim que eu conheci o sistema de transformação corporal, né? A minha família já não acreditava mais em mim, porque eu gastava muito nessa questão de dieta, mas eu comecei a fazer sozinha por conta, né? Foquei, eliminei em 4 meses 22 quilos
E eu, assim como o Roberto, eu posso dizer que esse não foi o maior ganho que eu tive. O maior ganho, Mari, foi com relação à saúde, né? Hoje eu não sou mais hipertensa, minha diabetes tá ok, não tenho mais problemas de diabetes, triglicerídeo, colesterol. Hoje eu faço aquilo que eu amo, que é treinar, ter uma vida bem ativa, né? E o mais importante de tudo é com esta saúde que eu tenho é curtir a minha família e principalmente a minha neta. Então, este programa realmente é maravilhoso e isso fazem 4 anos, né? São 4 anos que eu continuo firme aqui, então não tem idade, não tem idade para transformar. Quando a gente foca, a gente tem a estratégia certa, as pessoas certas ao nosso lado, tudo dá certo. Sou muito grata, Maria, a você e a esse programa que transformou tudo na minha casa, na minha vida e na minha família. Ai, obrigada, Eli, maravilhosa. Gente, que delícia a gente poder falar sobre essas transformações, porque às vezes a gente está num lugar que, como ele falou, né? Ah, eu já tentei de tudo, já tentei remédio, só tentativas frustradas, não consegui me manter, e a gente acha que aquilo é isso. Só que o grande problema da grande maioria das pessoas, pessoal, não não é você, e sim as estratégias que você tentou colocar em prática no passado. A gente já entendeu, vocês já aprenderam tanta coisa importante para o emagrecimento definitivo e saudável. Eu fico muito feliz da gente poder promover essa semana aqui. E aí, pessoal, é o seguinte, só uma salvaguarda, né? O STC não tem o intuito de, a Eli falou, né, que é impressionante, né? Ela não é mais hipertensa, não tem mais que tomar remédio, diabetes controlada, a gente não tem o intuito de diagnosticar, de tratar, de curar doenças assim, mas o que que acontece? Quando o corpo tá bem alimentado, desinflamado, tá fazendo atividade física, tudo muda, tudo melhora. Então, eu duvido alguém que vem conhecer a gente, vem conhecer a nossa metodologia, começa a aplicar os pilares na própria saúde, eu duvido que essa pessoa não vai ter melhora na saúde. Ela vai ter melhora na saúde, na disposição e tudo mais. É só para deixar aqui bem claro, tá bom? E aí, o que está acontecendo? Vocês estão incríveis nos grupos e a gente está acompanhando tudo bem de pertinho, vendo as pessoas que já estão emagrecendo e tem muitas dúvidas muito pertinentes. Então, Mari, eu quero engravidar, eu estou gestante, estou amamentando, dúvidas específicas sobre como colocar em prática, pessoas que têm dietas específicas, sou vegana, sou vegetariano, tem vários tipos de dúvidas aparecendo. Eu tenho mais de 40, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Tem várias dúvidas aparecendo aí e nós estamos anotando todas. E aí amanhã a gente vai fazer um bate-papo. Eu quero que você entre aqui para a gente fazer um bate-papo. Tudo o que você quiser perguntar sobre o emagrecimento e saber. Peraí, só. Isso, tá. Tá. Peraí, perdão, exatamente, gente. Um pequeno erro aqui no meu cronograma. Amanhã não é o dia do bate-papo. Amanhã a gente vai falar sobre como você vai acelerar os seus resultados. Porque você está aqui com a gente agora, durante esses 7 dias, mas é claro que ninguém vai perder os 10, 15, 20 quilos que você quer perder em 7 dias. Então a gente vai falar amanhã sobre como você vai acelerar os seus resultados. Se você já está gostando do que você está vendo agora, você não tem noção do que a gente preparou para vocês amanhã. Então, amanhã é o dia de pisar no acelerador mesmo, para destravar esse teu emagrecimento, destravar a queima de gordura e você conseguir chegar no corpo que você sempre quis. Tá bom? Então, amanhã, nosso encontro ao vivo e, claro, teremos também o treino ao vivo também para todo mundo fazer juntos. E hoje eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada a todos que participaram aqui da live. Parabéns, Eli, Dreyer, Eli Moretti, Roberto e Sam. Muito obrigada por terem participado. E, ó, gente, foco. A gente está só chegando na metadinha da semana agora. É hora da gente focar que sim, você também vai conseguir chegar na sua melhor versão. Beleza? Então, um beijão a todos. Muito obrigada pela atenção e até amanhã, que a gente vai falar sobre como você vai acelerar os seus resultados.